Muito bem, queremos dar início então a mais uma edição do Pod Campo, o podcast para o agro. Então, para ti que gosta de agronegócio, que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não pode deixar de escutar aqui o nosso Pod Campo. E hoje nós temos um convidado especial, professor Fernando Pfeiffer. Professor, uma das coisas diferentes aqui que o Pod Campo tem é que eu não apresento o convidado. É ele que se apresenta. Então, professor, a câmera é sua, fica à vontade aí, então, é só se apresentar aí para quem está acompanhando aqui o nosso Pod Campo de hoje. Bom dia, Igor e ouvintes, né, aqui do Pod Campo. Bom, meu nome é Fernando Pfeiffer, sou natural de Encruzilhada do Sul, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz o meu mestrado lá também na área de zootecnia, com ênfase em sistemas integrados de produção. Atualmente sou professor e coordenador do curso de agronomia da Universidade Luterana do Brasil, né, com campus em Canoas, e fico à disposição, né, do Igor sobre as perguntas e questionamentos e a conversa que a gente vai ter aqui e tentar esclarecer o máximo possível. Perfeito, professor. Olha, outra coisa também que eu tenho que lembrar o pessoal é que a gente só vai conseguir ter esse bate-papo aqui, ó, graças ao apoio de uma galera forte do agro aí, ó. Então, esse Podcampo, essa edição do Podcampo, ela tem o patrocínio de Estar a Pioneira. A AUD também está patrocinando esse Podcampo. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã é uma patrocinadora, bem como a Copac também, né? A Coirmã, a cooperativa que teve origem aí, né, da Associação dos Arrozeiros de Camaquã. E também a CODIC, a cooperativa que administra lá o Arroio Chasqueiro. O pessoal da Geoplan também, a Geoplan Consultoria, lá do Cristiano Gotuso, é o nosso patrocinador. E a gente não pode esquecer também, né, do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, que hoje abriram aqui as portas, né, e também forneceu aí para nós o palestrante, para que a gente tivesse condições de fazer aqui esse bate-papo. Então, professor, para a gente começar sem mais demoras, né, o que nós queremos saber hoje do professor, que é, professor, na sua visão, na sua opinião, onde é que o produtor hoje está perdendo dinheiro por não perceber algum erro de manejo na sua propriedade? Bom, a pergunta ela é pertinente, né, e atual. É o que a gente vem trabalhando em sala de aula com os alunos, na formação dos nossos alunos, é exatamente isso, né, que nós temos alunos que são filhos de produtores. Depois a gente vai tocar até no assunto da questão da sucessão rural, e a gente vê que o produtor, não digo que ele está perdendo, mas a gente pode dizer que ele está deixando de ganhar muitas vezes, simplesmente por falta de planejamento, né? Então a gente vê assim que tem tecnologias que são de 30, 40, 50 anos atrás, principalmente se falando de pecuária, manejo de campo, lotação, ajuste de carga, isso aí já vem se falando há bastante tempo, e muitas vezes, se continua se falando nisso, quer dizer que alguma coisa não está fechando essa conta, ou seja, não está sendo feito da maneira como se preconizava, né? Então, acho que o planejamento, a questão da gestão dentro da propriedade rural, né? A gente tem que entender que a propriedade rural, de um tempo para cá, ela é uma empresa rural, ainda que ela tenha um viés cultural muito forte. Muitas vezes o produtor ele faz aquilo ali não porque ele não botou na ponta do lápis e pensou assim, pô, se eu vender tudo e aplicar esse meu dinheiro eu vou ganhar mais. Mas é justamente essa questão cultural que é tão forte, principalmente aqui no estado, que o produtor mantém a atividade porque aquilo é o que ele sabe fazer, aquilo é o que ele tem gosto de fazer. E muitas vezes, talvez, né, de novo na questão da gestão, ele não ponha na ponta do lápis para ele não saber o quanto que ele está deixando de ganhar. Então é uma atividade muito complexa, a gente tem que entender o produtor nesse sentido, tem que ser empático nesse sentido, de saber assim, olha, essa tua atividade, se tu vender tudo, tu vai ganhar mais dinheiro. Mas ele vai dizer, mas eu não sei fazer outra coisa. Isso é uma coisa que o meu avô fazia, o meu pai fazia, e eu continuo fazendo e quero que o meu filho faça. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, e que muitas vezes é só achismo, né? Não tem nenhum embasamento técnico, nada desse tipo. Então, essa quebra, vamos dizer, de paradigmas que a próxima geração vai ser obrigada a fazer, né, é o que talvez a gente comece a ter um pouco mais de gestão de planejamento para fazer com que o negócio vire, propriamente dito, um negócio. Que aquilo ali seja efetivo, que seja rentável. Agora, na sua opinião, professor,
O que será que o produtor pode fazer? Se o professor fosse dar uma dica simples, assim, uma coisa simples que o produtor precisasse fazer para aumentar a sua produtividade sem gerar maiores custos. Que conselho, que dica, o que lhe vem à mente como solução para o produtor aplicar na sua propriedade, mas que não gere custo e que traga uma solução palpável a nível financeiro ou de produtividade para ele? E como a gente comentou, assim, ó, de novo, é complexa a resposta, né? A pergunta é muito boa, mas a resposta é complexa porque, assim, o que o produtor deve fazer? As tecnologias estão aí. Ele tem Embrapa, tem Emater, tem os sindicatos, as empresas privadas, as empresas públicas, Também. o Senar, perfeito, que dão todo o aporte, né, de material, de tecnologia que o produtor possa usar. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, que o produtor, na fazenda, ele tem funcionários, ele tem colaboradores, e muitas vezes uma das partes do gargalo está aí, de treinar bem o funcionário, de treinar bem o colaborador para que, e aí de novo, é um investimento. Primeiro eu vou ter que arcar com um custo para depois ter o retorno disso aí. Então o investimento em pessoas é muito importante, principalmente num setor, vamos dizer assim, que ele é menos atrativo. Porque é muito mais atrativo para o funcionário trabalhar na cidade, onde ele vai trabalhar no ar-condicionado, vai trabalhar no horário comercial, não vai trabalhar na chuva, não vai trabalhar no sol. Então, a gente atrair esse funcionário, esse colaborador para dentro da porteira, tem que ter um atrativo, tem que ter algumas ferramentas com que esse colaborador tenha uma motivação, tenha um porquê de estar ali. E aí já se estende também para a juventude, né? Porque a gente vê que cada vez a agricultura mais mecanizada, né? Quando a agricultura é mecanizada numa propriedade, quando uma propriedade que traz inovação, que busca inovação, que traz maquinários modernos, acaba por vezes atraindo a juventude, né? Porque assim, eles querem trazer para o trabalho a extensão da sua vida particular, né? Ou seja, aquele touch do celular tem que ter no maquinário também, né? Porque senão não vai atrair o jovem, né? O jovem não quer ficar estragando a coluna num trator velho, batendo as cadeiras que nem antigamente os antigos faziam, né? Sim. Mas agora, professor, o professor trouxe um aspecto importante com relação à pecuária, né? A gente tem aberto muita discussão para a questão da rastreabilidade. Eu entrevistei o Márcio Madalena lá na abertura da colheita do arroz, né, que é o nosso atual secretário da Agricultura, e uma das coisas que ele falou e que ficou muito marcou muito a minha mente é que se o Rio Grande do Sul não conseguir instaurar a rastreabilidade, o resto do Brasil também não consegue. Então ele me transmitiu a ideia de que nós estamos bem avançados nessa questão da rastreabilidade da carne bovina do nosso estado. O professor enxerga também dessa forma ou a visão dele já é uma visão mais política, vamos dizer assim, do que prática? A gente tem que entender que, por exemplo, quando um secretário ou o adjunto vem, né, a fazer alguma declaração, claro que a gente imagina que tenha um viés político também. Mas o que a gente tem de coisas boas ou oportunidades nisso? Como a gente tem um histórico aqui no estado de vanguarda, de ponta, né, tanto de criadores quanto tecnologias agrícolas, a gente imagina que o Rio Grande do Sul levando à frente a questão da rastreabilidade, ou a questão de bem-estar animal, né, que vai impactar nisso também, que a gente vai falar logo em seguida, eu acho que os outros força as outras unidades da federação a irem atrás, ou pelo menos querer passar o estado. Para o país é muito bom, porque o que acontece? A gente tem Rio Grande do Sul, pega Minas Gerais, pega Rondônia, né, pega o Centro-Oeste, onde tem rebanhos significativos. Se um começa a puxar, ou pelo menos dizer que vai fazer, sendo político ou técnico, os outros vão querer ir atrás. Então, acho que no cômputo geral, em termos de país, acho que é um avanço para todo mundo. Professor, uma das coisas que a gente tem visto, desde que, até antes, na verdade, né, que o atual presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, foi secretário da Agricultura, né, a gente vê cada vez mais uma aproximação das pautas ambientais com o agronegócio, né? A secretária Marjorie também, sempre trazendo bastante essas questões ambientais.
vamos dizer assim, parelho, né, lado a lado com o agronegócio, né? Então, na sua opinião, assim, professor, há espaço para a propriedade que não se adapta às pautas ambientais no agronegócio do nosso estado? Eu acho que cada vez menos, né, Igor? Eu acho que cada vez menos. De novo, a empresa rural, ela ela tem uma responsabilidade muito grande sobre o produto que ela fornece. Tanto grãos quanto proteína animal, vamos pensar assim. O que acontece? A gente tem uma legislação ambiental federal e estadual também muito enérgica, muito rigorosa, né? Criteriosa, perfeito. Isso, se a gente pensar num certo modo, pode dizer assim, mas isso aí acaba limitando a ação do produtor, limitando a ação daquela cultura, daquele modo de produzir. Mas, por outro lado, também força o produtor a ser cada vez mais responsável. E isso, se a gente, como a gente comentou no início lá, se a gente está pensando em empresa rural, no negócio rural, e a gente quer levar o nosso produto, carne, leite, grãos, a mercados diferentes, esses mercados são exigentes. E eles vão buscar onde? Ou na rastreabilidade, ou no QR Code que vai estar saber onde é que esse animal foi produzido, que ambiente que esse animal foi produzido. Entende? Então, eu imagino que não tem mais espaço para isso. Ou cada vez tem menos espaço para aquele produtor, entre aspas, tradicional, que não está pensando no produto que ele está produzindo, na maneira que ele está produzindo. E isso vai impactar, eu acho, na questão de mercado que ele vai atingir e valor agregado desse produto. Sim. Professor, uma das coisas que a gente conversa, eu acompanho muito, né, o mercado arrozeiro, porque a nossa região aqui ela é muito arrozeira, né? A gente tem visto aí que o mercado arrozeiro, que a lavoura arrozeira de modo geral, tem passado por algumas reveses, né, não só a nível climático, mas sobretudo custos de produção e, enfim, e mercado também. Então, um dos fatores que faz a lavoura arrozeira justificar a sua dificuldade também tem sido o hábito da população. Então, eles argumentam, né, os arrozeiros argumentam que a população moderna, né, da cidade já não quer mais perder 15, 20 minutos fazendo arroz no fogão, né? E é muito mais fácil tu pegar o telefone e pedir um X pelo iFood, né? Então, isso é uma das coisas que eles estão enfrentando e procurando transpor esses desafios, né? A gente pode pensar ou enxergar que isso também é possível acontecer ou já está acontecendo com a carne bovina também. A gente vê cada vez mais o advento das pessoas se tornarem vegetarianas, veganas, todas essas coisas assim, contra a proteína animal, muitas vezes, né? Às vezes até estigmatizando como sendo poluidora, como emissora de gases, enfim. Como é que o professor enxerga a carne gaúcha no contexto da nossa sociedade moderna? Bom, entramos num tema delicado, polêmico, né? E vamos abordar isso na nossa conversa depois com os associados. Mas isso o que a gente tem em termos de academia, em termos técnicos, né, que a gente quer levar para o produtor também. O consumo de carne bovina, ovina, suína, independente do que seja, faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Nós precisamos desse tipo de proteína. E se a gente for pensar em termos de Brasil, a gente ainda consegue uma proteína razoavelmente barata, né? Então, o que a gente nota? Que quanto mais a gente vai migrando a faixa de consumo, né, de classes, quanto mais a gente vai migrando, aumentando essa classe de consumo, a gente vai colocando proteínas na nossa dieta. Ainda, de novo, que a gente consiga, comparando com o mundo todo, a nossa proteína é uma proteína relativamente barata. É necessária, né? A gente tem, assim, independente da vontade, a pessoa não quer fazer o consumo de carne, isso é de cada um, mas em termos nutricionais, eu não sou nutricionista, sou engenheiro agrônomo, mas a gente entende que o nosso organismo precisa dessa proteína em quantidades mínimas para conseguir a quantidade diária que a gente necessita. Então, consumindo carne, a gente consegue bater, vamos dizer, a meta diária de proteína.
Outros quesitos que a gente também vai conversar vamos dizer, modismos que aparecem, né, dizendo, olha, o produtor o pecuarista ele não tem sensibilidade porque aquele produto que ele produz é um produto que ele cria um animal para matar o animal, para bater o animal. Mas o animal é domesticado, a função dele é essa, né? Eu sempre falo com os alunos em sala de aula, digo assim, vocês já viram documentários nesses canais de documentários, né, e vejam lá como é que funciona na África, na savana. Como é que a zebra pasta? Ela pasta olhando para os lados, porque ela sabe que daqui a pouco vai vir um predador. Como é que uma vaca, como é que um bovino pasta aqui em Camaquã? Ele pasta tranquilo nesse dia lindo que a gente está. A gente olha ali, a vaca está pastando tranquilamente. Não. Então, é completamente diferente a produção animal, o animal ser desenvolvido, ser produzido para aquela finalidade que ele muito nobre que ele tem, né? Do que a gente comparar isso com uma matança, com uma Sim. coisa absurda que como se fosse que o produtor fizesse aquilo uma coisa sem predatória, uma coisa né? predatória sem sentimento. Sim. E é tão interessante isso, Igor, que assim, ó, o produtor ele faz de tudo para aquele animal ter a melhor qualidade de vida enquanto ele está na propriedade. Então ele é vacinado, ele é banhado, ele é desvermifugado, ele tem área de sombra para ele, tem água à vontade, tem alimento à vontade. Então, tudo isso para quê? Para o animal, de novo, doméstico, que serve, né, uma função nobre para alimentar as pessoas, ele passe aquele tempo na propriedade da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, e aí entra a questão de novo, rastreabilidade ou QR Code, dizendo, olha, esse animal, olha o ambiente onde ele é criado. Olha a natureza onde esse animal é criado. Olha a biodiversidade que tem. Então, tudo isso, claro que é para um produto comercial, um produto para venda, mas esse produto da melhor qualidade possível. Se o produtor não parte do princípio de ter boas práticas de bem-estar animal, aquela carne que ele vai vender, o frigorífico vai condenar. Se o frigorífico, vamos dizer, vai para o mercado, aquela carne não vai ter saída, não vai atingir mercados mais exigentes. Então, é meio que um contrassenso a gente dizer que isso ocorre. Sim. Né? Então, não tem muito sentido esse tipo de alegação. E aí faz eu lembrar também de uma outra coisa, né? Porque se a gente for parar para pensar na frieza, por que existe boi? É porque ele tem uma função na cadeia alimentar. Senão, para que nós ia criar um animalão daquele ali, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, tu vê, justamente essa função dele na cadeia de consumo é o que mantém a espécie de pé, né? Se tu parar para analisar. Tanto isso, quanto se a gente for analisar o ambiente onde esse animal está. E aquele ambiente, ele só é daquele jeito por causa do animal em pastejo, como a gente disse. Então, a gente pega o campo nativo nosso, o bioma Pampa, que a gente tem metade do sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina, só existe esse bioma com aquela vegetação, com aquelas espécies, com aquela riqueza vegetal por causa do animal em pastejo. Sabe que uma das coisas que me faz pensar agora, trouxe essa questão do bem-estar animal, né? A gente tem observado que cada vez mais as novas gerações de pecuaristas estão preocupadas com o bem-estar animal, justamente almejando aí, né, novos mercados, almejando assim até uma tranquilização da sociedade com relação a isso, né? E a gente nota que um dos fatores que contribui muito para esse bem-estar animal é a cultura. A gente estava falando no início da conversa sobre essa questão da cultura, né? O cuidador lá da propriedade animal lá, ele está cada vez mais com uma consciência, né? A gente recebeu aqui algum tempo atrás, alguns meses atrás, o Luizinho do Frigorífico Coqueiro. Ele fez uma palestra para nós aqui num evento da Comissão Jovem aqui do Sindicato Rural de Camaquã. E ele contou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que estava no caminhão, né? E aí estava ele sentado, o próprio Luizinho, no lado um mais jovem, né, ali no caminhão, e o motorista, já mais velho, né? E aí eles passaram por uma lebre na estrada, e aí o motorista mais velho falou: olha uma lebre, ó, um tiro bem no meio dos olhos. E aí o mais jovem olhou e falou: para que fazer isso com o bichinho?
Aí ele ficou analisando o diálogo das gerações e começou a perceber que isso também se refletia no trato do gado que estava na parte de trás do caminhão. E, realmente, o mais jovem, com uma consciência ambiental um pouco maior, com mais cuidado, já não espetava o gado com aquele, e o mais velho não queria saber. Entendeu? Então, tu vê, às vezes a cultura influencia muito nessas questões de bem-estar animal. Agora, professor, agora dia 1º vai acontecer uma coisa importante, né? Vai começar o acordo do Mercosul-União Europeia. Tá? Deixa eu trazer para a nossa mesa essa discussão. Na sua visão, a União Europeia, ela bota travas absurdas no nosso produto, ou isso é só choro dos produtores, choro do Brasil? Traz essa discussão para nós, para a mesa aqui, professor. Bom, continuamos na seara da polêmica, né, Igor? Mas assim, ó, isso é interessante porque, de novo, ainda que o Pó de Campo ele vá para produtores, para um segmento direcionado, né, para o agro, a cidade também tem que ter um pouco de noção do que acontece no campo. E quando a gente vê a União Europeia, países desenvolvidos, dizendo que o Brasil desmata para fazer pecuária, que a produção pecuária emite gás de efeito estufa, que o Brasil é um emissor de gás de efeito estufa, que o Brasil é um campeão no uso de agrotóxicos, a gente começa a pensar assim, poxa, mas será que é tudo isso mesmo? Por que a gente está incomodando tanto? E é justamente essa que é a questão, né? E esse incômodo, entre aspas, que o Brasil acaba fazendo, os outros países acabam sendo incomodados com isso, é por quê? Porque a gente acaba ganhando mercado, que o nosso produto, de novo, é um produto que, comparado, é um produto mais barato, né? O custo de produção nosso é o mais barato. A gente, antes de 1980, quando foi criada a Embrapa, nós éramos um país importador de alimentos. Sim. Então, de 40 anos, né, depois de 40 anos depois, nós se tornamos uma nação, basicamente, que envia alimentos para o mundo todo. É um país exportador de alimentos. A tecnologia desenvolvida fez com que a gente, se mantivesse a tecnologia de 1980, a gente precisaria de 2,5 vezes a área do Brasil para produzir o que a gente produz hoje. Ou seja, a gente tem uma maior produtividade por área. Então, o que acontece? Eu produzo mais por área, eu não preciso avançar em novas áreas. Eu consigo melhorar a produção naquela área que eu tenho. Então, quando a gente vê esses acordos, eu acho que é muito importante, né, a gente conseguir... Porque não é só questão de produtos do setor primário. Aí entra a indústria, tem todo um jogo, né? Olha, eu vendo para ti tal produto, me vende tal produto, né? Então, assim que a coisa mais ou menos funciona. Mas eu acho que a gente vai causar um desconforto, né, em países desenvolvidos que achavam assim, que o Brasil só servia como produção de matéria-prima, né? E os outros desenvolviam e a gente comprava de volta. Não, a gente tem condição de produzir matéria-prima, tem condição também de produzir outros produtos mais elaborados para concorrer com o mercado internacional. Quando a gente fala e aí, voltando um pouquinho, quando a gente recebe essa informação de outros países que o Brasil acaba incomodando, vamos dizer assim, para nós é muito bom. Eu acho que é uma oportunidade que o país tem de acertar alguns pontos e melhorar cada vez mais a produção, melhorar cada vez mais o processo de produção, produzir grãos de forma mais eficiente, produzir proteína animal de forma mais eficiente. Se não fosse isso, ou talvez se não fosse isso, o bem-estar animal, talvez a gente não... O cara do caminhão aquele continuaria com o pensamento e o filho dele manteria o mesmo pensamento. Sim, né? Sim. Como a gente tem essa exigência, vamos dizer assim, internacional, e acaba incutindo na gente essa mentalidade um pouco mais de pensar mais, né, na biodiversidade, de pensar de forma mais ambiental. Sim. E o ambiental que eu me refiro não é aquela questão do eco-chato, é o ambiental do ambiente mesmo, de valorizar o ambiente que a gente tem, de produzir e fazer com que esse ambiente nos dê retorno financeiro. Sim. Então, acho que isso aí é importante. Então, quando a gente fala, de novo, Europa, países desenvolvidos, alegando que o Brasil faz
uso indevido ou uso massivo de agrotóxicos, desmatamento para produção pecuária, o rebanho brasileiro emite gás de efeito estufa maior do que os outros países, alguma coisa a gente tem que pensar. Então, aí a ciência está aí para nos ajudar. E muito disso vai ser falado depois na nossa palestra. Então, professor, aí a gente entra também numa seara que é de interesse não somente do produtor, mas também do pessoal da cidade que está acompanhando aqui o nosso Podcampo, né? Que é, na sua opinião, professor, será que o produtor rural do Brasil, que é tão cobrado, que é tão acusado de usar agrotóxico, de usar defensivo demais, será que a gente usa demais ou a gente usa melhor do que os outros países? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, a gente parte do princípio seguinte, se eu tenho 10 hectares de campo, uma lavoura de 10 hectares, eu vou usar X litros de produto, independente do produto, 10 hectares. Se eu vou usar esse mesmo produto em 20 hectares, a minha quantidade vai dobrar, porque a minha área dobrou. Agora, se a gente pega um país como o Brasil, que é um país continental, é óbvio que se eu tiver mais área de produção, eu vou utilizar mais quantidade de produto. A lógica que a gente tem que fazer é quantidade média por hectare. Então a gente vê que o Brasil lá de terceiro, segundo maior consumidor de agrotóxicos ou aplicador de agrotóxicos, em termos brutos, a gente cai para sétimo, oitavo, nono, em termos relativos. Então, isso aí está tudo de acordo. Então, esse viés que a gente, de novo, obrigado pela oportunidade, né, e da gente sempre explicar isso, porque se eu disser assim, olha, o fulano usou 2 litros do produto na lavoura dele. Ah, mas o outro usou 6 litros. Sim, mas o outro tem uma área 3 vezes maior. Então, é essa equivalência que a gente tem que levar em consideração. Feito isso, está tudo certo. Outra coisa que é importante, a gente tem neve aqui no Brasil? Não. Aí o pessoal, eu pergunto em sala de aula, o pessoal, mas em Gramado neve? Eu digo, não, assim, Gramado me desculpe, mas é neve paraguaia. Eu quero neve. Canadá, Estados Unidos, 1 metro de neve. A gente, né, Europa, a gente não tem. A nossa agricultura, a nossa pecuária é tropical. Fungos, bactérias, doenças, a predominância vai acontecer quando eu tenho umidade e temperatura alta. E é o país tropical. O Brasil é tropical, então é isso. Eu consigo, e ainda assim eu consigo fazer muitas vezes 3 safras no ano, pega o Centro-Oeste, à base de químicos, à base de defensivos, porque sem isso a gente não conseguiria fazer. Chuva, temperatura alta, não tem como fazer. Eu não tenho um período de 6 meses de neve que essa neve diminui a incidência de doença, diminui a incidência de pragas. A agricultura tropical como a nossa é diferente da agricultura de clima temperado como tem nos Estados Unidos e Europa. Então, por isso que a gente, em função disso também, necessita de utilização ou de fazer uso de defensivos ou agrotóxicos, como é o nome que está lá no Ministério da Agricultura. Né? Agora a gente vai entrando agora em julho, agosto, inverno. Quais são as propagandas que a gente vê na TV? Antigripal, né? Vacina e parará. Por quê? Porque a gente vai chegar num período que necessita disso. No verão a gente não tem essas propagandas na TV. Então, é esse tipo de relação, esse tipo de se dar conta, vamos dizer assim, que a população tem que ter da razão do nosso produtor utilizar essas ferramentas. O produtor não vai lá na pecuária e diz assim, olha, eu preciso de 10 litros de um produto porque eu quero usar. Isso tem custo. Né? E agora tu falou a questão da lavoura roseira, que os custos são ali quase empatado. Para que eu vou aumentar custo? Né? Agora, quando tem a necessidade, realmente aí se faz o uso. Professor, a gente ouve várias palestras e sempre o pessoal menciona a questão da produtividade, né? Será que... E também houve muita conversa do desmatamento por parte da pecuária. São 2 coisas que a gente ouve muito, assim. Mas, professor, será que hoje o pecuarista ele precisa ainda desmatar ou será que a eficiência dele já
ajusta essas questões de desmatamento que a gente ouve falar tanto, que as pessoas da cidade, que o pessoal da mídia também, da grande mídia, fala sobre isso. A minha pergunta é, o produtor precisa abrir a nova ou ele já consegue bons resultados só melhorando a eficiência? Bom, a ciência já nos diz, de um bom tempo para cá, que melhorando a eficiência de produção, a gente consegue melhorar a produtividade. Em tese, eu não precisaria abrir novas áreas. Tem uma parte da agronomia que eu acho muito interessante, que é onde a gente avalia a aptidão e uso do solo. Ou seja, quais são as partes dentro da propriedade onde eu tenho uma melhor aptidão para a lavoura, melhor aptidão para a pastagem, melhor aptidão para não fazer nada. Ou seja, eu estou respeitando os limites que o ambiente me deu, os limites que aquele solo me deu. Aquele solo é muito ácido, o solo é muito pedregoso, o solo é muito... tem muita água, ou seja, junta muita água, tem que fazer um processo de drenagem para ocupar aquela parte. Então, a partir disso, a gente consegue otimizar as áreas dentro da propriedade. E aí, teoricamente, né, o que eu vou fazer? Olha, se eu não consigo mexer naquela área, bom, aquela área eu vou fazer o que eu posso. O máximo que a gente pode mexer numa área, ou de explorar, é lavoura. Se eu tenho lavoura ali, quer dizer que aquela área pode fazer praticamente tudo, inclusive lavoura. Se eu não consigo fazer lavoura, a ideia é fazer pecuária. Ou porque o solo é muito raso, ou seja, tem pedregosidade, ou não tem uma profundidade tão efetiva para um sistema radicular se desenvolver e buscar água e nutrientes, eu vou usar com pecuária. Um aspecto interessante, Igor, é o seguinte: quando a gente fala em desmatamento para pecuária. Há 20 anos atrás, eu fiz meu estágio de graduação no Mato Grosso. Sim. Né? Lucas do Rio Verde, 2004. E aí eu andava com os produtores lá e a gente estava na caminhonete, eles disseram, não, a gente vai numa área pequena que a propriedade abriu, nós vamos lá dar uma olhada. Eu digo, tá, mas que área pequena é essa? Ele falou que eram 450 hectares, a área pequena. Eu digo, pô, dependendo lá no Rio Grande do Sul, se eu for na área de tabaco, 450 hectares é um município. Né? Se eu vou na área de arroz, soja até não é tanto, mas uma área pequena para eles. Claro, porque eles têm áreas de 15 mil, 10 mil, 20 mil hectares. Sim. Aí a gente foi nessa área e eles tinham arroz de sequeiro, diferente do nosso arroz inundado, irrigado que a gente tem aqui. Aí eu perguntei, qual é o fundamento do arroz aqui? Eles disseram, o arroz ele entra numa sequência até a gente conseguir plantar soja. Digo, tá, mas por que o arroz? Aí eles falaram, não, porque primeiro vem a pecuária. Eu digo, opa, então a pecuária é o problema? Eu disse, não, a pecuária faz parte do nosso projeto aqui. O nosso projeto é produção de grãos, lá no final, soja, algodão. Sim. Então, quando a gente fala assim, desmatamento de áreas para a pecuária, porque a pecuária entrou primeiro. Para explicar, lá a vegetação é o cerrado, cerradão que eles chamam. Sim. Então, eles desmatam e aí, assim, é um processo bem marcante, assim, de tu ver a derrubada das árvores. Agressivo, né? Então tem vídeos no YouTube aí que todo mundo pode acessar. Que é o que o pessoal vê. Que o pessoal vê, né? Então é aquela coisa assim, o antes e depois. Tu vê aquele ambiente totalmente equilibrado, depois tu vê desmatado, entra a pecuária. Por que entra a pecuária? Porque eles conseguem, na pastagem ali, enquanto os animais estão utilizando aquela pecuária, os galhos, os troncos do cerradão eles vão apodrecendo, vamos dizendo assim. Depois eles entram com arroz de sequeiro, onde a máquina colhe numa altura maior. Então eu tenho ali 3, 4, 5 anos de pecuária, depois mais uns 3, 4 anos de arroz, para a máquina colher maior, para não pegar os troncos ainda. Sim. Depois que está tudo mais ou menos decomposto, eles fazem uma nova limpeza e plantam a soja. Então, quando a gente vê uma lavoura de soja no Mato Grosso, no Pará, a gente tem que olhar para trás e ver que começou com a pecuária, mas a pecuária não, ela foi uma ferramenta de abertura de áreas. Sim. Porque cada vez mais, a gente não vai ser hipócrita e dizer que não tem. Claro que tem, assim como qualquer área tem os regulares e os irregulares. Sim. Né? Mas normalmente, de um tempo para cá, a gente vê que a eficiência de produção, ou seja, um aumento de produtividade, como eu falei, a gente está produzindo 2,3 vezes mais do que a gente produzia em 1980, na mesma área.
Então faz com que eu tenha, vamos dizer, 2,3 vezes menos avanço nessas áreas. Sim. Né? Se a gente comparar, hoje, depois eu vou mostrar ali na palestra, tem mapas mostrando que o Brasil é um dos países que tem mais área nativa preservada, comparando com os que dizem que o Brasil desmata, usa muito defensivo, emite muito gás de efeito estufa. Sim. Então, a gente entende que há áreas de abertura, mas elas são muito menores, né? Se a gente for ver a curva, tá decrescente, com o que já foi feito anteriormente. Sim. Professor, vamos conversar um pouco agora sobre um assunto que até me chama muita atenção e às vezes é de interesse dos produtores aqui da nossa região, que é a sucessão familiar, né? Às vezes isso pega tanto o pequeno, o médio e o grande produtor, né? Na sua opinião, professor, por que hoje o filho do produtor ele não quer ficar no campo? Será que é um problema de renda, qualidade de vida, gestão, inovação? Qual a sua visão assim, para que cada vez menos as novas gerações queiram estar no campo? Eu acho, Igor, que a gente pode ir por pelo menos 2 vieses nesse sentido. Tá? Um é a questão cultural mesmo, né? Daquele produtor que ele administra, e aí eu estou falando de modo geral, tá, pessoal? Não é uma questão assim, claro que tem casos específicos que isso não acontece, onde o produtor ele já está talhando o seu filho ou filha para administrar o negócio, ele já vai deixando de lado algumas funções e passando para quem vem depois. Mas muitos, o produtor toma conta de tudo. Sim, monopoliza, né? Faz a gestão, as decisões, como é que ele compra, como é que ele vende, como é que ele administra, e a família muitas vezes usa o cartão, vamos dizer assim, aquele cartão corporativo que mistura contas da fazenda, contas de casa. Isso aí, de novo, a gente vai parar lá na questão da gestão. Né? Então, quando o produto tá tudo misturado, sim, o colégio das crianças, o mercado, o carro que é comprado com o dinheiro da propriedade, isso se confunde um pouco e aí às vezes não se sabe até se aquela propriedade está positiva ou negativa em termos financeiros. Provavelmente o professor dá aula, né, para muitos filhos de produtores ali na faculdade. Mas uma das coisas que sempre me vem à mente quando se fala em sucessão é aquele ditado que a gente ouve muito, que é o pai rico, filho nobre, neto pobre. Como que o produtor, ao preparar a sua sucessão familiar, pode quebrar esse paradigma, na sua opinião, que está acostumado a lidar aí com a juventude que chega no campo? Vamos de novo por 2 lados. Tá? Tem um lado que eu já ouvi de depoimentos de alunos, que a gente pergunta em sala de aula, né? Pergunta quem é filho de produtor, o que produz, num primeiro momento de apresentação, assim, para saber com que público a gente tá lidando, né? Até para ajudar eles e eles ajudar na sala de aula também. E muitos dizem assim, não, mas muitas vezes eu aprendo algumas coisas em sala de aula ou no meu trabalho e quero aplicar lá em casa, e o pai diz assim, não, isso não é para ti, isso não vai dar certo. Aí vai o colega dele, que trabalha numa outra empresa, e diz a mesma coisa, e o pai daquele aluno diz, não, olha, veio um cara aqui e me disse uma tecnologia nova, e ele disse, mas pai, eu acabei de falar semana passada. Então o santo de casa muitas vezes não faz milagre. Né? Mas tem o outro lado também, de alguns produtores que já sabem que o filho, com 4, 5 anos, já quer andar num trator, já quer andar num cavalo, já faz parte, já quer brincar, né, entre aspas, de fazer a lida, e eles já vão direcionando para esse tipo de atividade. E aí é o natural. Muitas vezes o pai está com a saúde boa, mas assim, olha, eu estou com a saúde boa, mas eu quero aproveitar para viajar e tu vai tomar conta dos negócios. Ou não, eu estou com a saúde meio, né, estou meio balhado, tu vai começar a me ajudar nisso aí. Sim. Então a gente vê esses dois lados. Sim. Tinha falado anteriormente dos atrativos, né? De novo, isso aí é uma coisa que tem que ter. Né? Assim, não é que a propriedade tenha que ser um espaço Google, né? Sim, lembra, né? Que, né? Um espaço Google, assim, que tu tem uns puffs para descansar, umas redes, tu pega chocolate a hora que tu quer. Não, mas tem que ter alguma coisa no sentido de que ele pense 2 vezes antes de querer ir para a cidade. Sim. Antes de querer ir para a cidade para trabalhar por um salário mínimo, num ar-condicionado e ganhar 12, 13 salários, ou ele pensa assim, poxa, mas
aqui na propriedade eu não tenho um salário fixo, mas eu estou ajudando. É menos um empregado que a família tem, e de repente eu tô ajudando nisso, né? Então, os atrativos, a questão de maquinário. Sim. A gurizada que gosta de máquina, de trator e tudo, hoje em dia é um prato cheio. Uhum. Né? Porque tem tecnologia, tem drone, tem as máquinas não tem mais direção, é um joystick que tu controla, sim, tudo computadorizado. Então, isso aí acaba sendo também um atrativo. Né? Então, acho que um investimento, vamos dizer assim, que um pai ou que um dono da empresa rural deve fazer é nisso. Dizer, olha, querendo ou não, a gente tem que falar das partes boas, mas né? Dizer, olha, tem mecanismos, tem tecnologia, tem tudo. Claro que tem a geada, tem o frio, tem o sol, tem tudo, mas faz parte do jogo, né? Sim. O professor trouxe uma história ali que me chamou muita atenção e que a gente também já ouviu de produtores, né? Às vezes também acontece o seguinte, ó, o filho está fazendo essa faculdade, quer trazer uma nova ideia para a propriedade, aí o pai diz assim, não, tu quer fazer isso aí, tu pega aquele talhão lá, aí dá o mais ruim, o mais podre, o mais desgraçado para ele tentar implantar a nova ideia dele. Aí o filho vai lá e faz, naquele horror, e não fica bom. E aí ele vai com o dedinho. Não, viu? Não falei? Fazer do jeito do meu avô é que funciona. O senhor também enxerga dessa forma? Sim. Consegue perceber isso aí na aula? Sim, tem muito disso. Tem muito disso. E, ao mesmo tempo, chega o representante, vamos dizer, da empresa X lá, desce da caminhonete e diz, seu Igor, o senhor consegue uma áreazinha para a gente fazer uma parcela experimental, né, para a gente ver um produto? Sim, consigo. Aí dá a melhor área da propriedade. Mas aí o jogo não está justo, né? Então tem que equilibrar para todo mundo. Né? Então isso tem. Assim, Igor, a gente ri, né, fala brincando, mas é muito interessante a questão que nós falamos no início, a questão cultural e a questão... É muito difícil. Né? Lidar com pessoas dentro da mesma família, tanto é que a gente vê muitos exemplos de filhos que acabam indo trabalhar no agro, filhos de produtor que vão trabalhar no agro, mas fora da propriedade. Porque esse embate, esse gap que tem de gerações, e cada vez mais, hoje em dia, porque a gente, por exemplo, eu sou, acredito que tu também, a última geração que pegou essa transação de né? O analógico, a gente fazia ligação por telefone. Né? A gente lia jornal de papel. Folha. Né? Folha, quem não sabe, né, pessoal? Dei uma olhadinha o que é um jornal de papel. E hoje em dia, não. Então, esse gap que tem, essa diferença de gerações, eu acho que vai acontecer agora, mas para as próximas isso aí já vai estar mais palpável. Sim. E, obviamente, quem se aproveitar no bom sentido de áreas de quem está abandonando e comprar essas áreas, né, quem for investir na propriedade, Sim. eu acho que vai acabar se dando bem. Sim. Professor, a gente não pode deixar de lembrar que quem está proporcionando a oportunidade da gente fazer esse bate-papo aqui, ó, é a Estara Pioneira. Um abraço lá para os nossos amigos da Estara Pioneira, para o Adelso, toda a equipe dele que está sempre atenta para vender maquinária aí para o pessoal produzir mais aqui na nossa região. E também o pessoal da UD, o pessoal da irrigação lá, que administra o perímetro de irrigação do Arroio Duro, também aos nossos patrocinadores. A Associação dos Arrozeiros de Camaquã está sempre ao lado do produtor rural, também a Copac, a Cooperativa de Cereais de Camaquã, o pessoal da Codic, lá que administra a barragem do Arroio Chasqueiro, também o pessoal da Geoplan, um abraço aí para o nosso amigo Cristiano Gotuso, agora no mês de julho vai fazer uma grande missão aí pelo Uruguai, parabéns aí pela iniciativa, e também o Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, que abriram e cederam as portas aqui para nós, né, para nós poder fazer aqui a nossa edição do Podcampo. Professor, uma das coisas, e já introduzindo o assunto que a gente estava conversando agora, em 20 anos, o professor que está atento à inovação, está atento à novidade, tecnologia, enfim, em 20 anos, quem é que vai produzir alimentos? Ainda serão seres humanos ou já vão ser esses robozinhos bonitinhos que a gente vê na televisão? Bom, o que a gente parte do princípio que nós somos, desde muitos 10 mil anos, vamos dizer assim, que a gente tem de exploração de recursos naturais, de produção de alimentos, ou exploração de alimentos, né? Esse bom senso, essa capacidade de
não digo de prever, mas de se adaptar ao que vai acontecer. Eu acho que o ser humano não tem robô que vai fazer isso, né? Então a gente consegue, enquanto tiver um ser humano trabalhando ali para, como eu falei, não previsão. Previsão de tempo a gente, né? Tem os modelos aí que nos dizem isso. Sim. Previsão de preços, coisas assim. Mas aquele feeling, né, do campo, de trabalhar com a natureza, de saber o que pode ser melhor em determinada época e o que não fazer também é uma coisa importante, né? A gente levar em consideração, sim, o que eu posso fazer, mas o que eu posso também não fazer para não me gerar custo. A gente falou muito, né, em questão assim, mas será que eu posso diminuir custo? Mas às vezes o não fazer pode ser uma diminuição de custos, né? E não fazer uma atividade e fazer outra. Né? Agora a gente vai falar na palestra sobre sistemas integrados de produção. Então, essa interação entre ambientes ou interação entre atores que estão ali no ambiente que vai fazer com que enriqueça mais um ambiente produtivo e talvez o produtor tire mais retorno disso aí. Sim. Né? Então, as máquinas, obviamente, a gente consegue tem um avanço absurdo em termos de maquinário, né? Uma máquina trabalha sozinha, né? Mas a máquina ela recebe o nosso comando e diz, tu vai plantar tal área, tanto tempo, tantos hectares, a semente é essa, blá, blá, blá. Mas agora, aquele feeling nosso de saber quando é que eu vou vender, sim, quando é que eu vou comprar, quando é que eu vou investir em funcionário, quando é que eu vou investir em melhoramento genético, isso aí, eu acho que essa previsibilidade, essa predição é o ser humano esse feeling aí é o ser humano que comanda. Pois é, rapaz, sabe que aí nessa questão até eu fico meio na dúvida, né? Porque tu para e analisa bem. Eu tenho visto alguns noticiários aí falando sobre a questão da guerra do Irã e também a guerra da Ucrânia não tanto, mas principalmente a do Irã, do qual os Estados Unidos está envolvido de maneira mais direta. E uma das coisas que eu percebo é que a automação já chegou no campo de batalha, né? Não é mais um general, não é mais um ser humano que pensa onde que eles vão jogar bomba. É uma inteligência artificial que diz, olha, ataca ali, ataca colar, né? E a gente fica pensando, trazendo isso aí agora para a realidade do campo, né? Então, certamente eu acredito que a inteligência artificial, em alguns anos ainda, né, vai fazer justamente isso. Olha, aqui tu tem que irrigar, aqui está na hora de fazer a rotação, aqui o solo está desse jeito, precisa colocar mais isso, mais aquilo, né? Então, eu acredito que sim, talvez não robôs, como a gente está imaginando, mas acredito que essa questão da inteligência artificial venha a ajudar muito nesse sentido. Agora, também, em contrapartida, o produtor ele precisa não só se atualizar, mas acompanhar isso daí, né? Sim. Às vezes a gente conversa com o pessoal do maquinário, que está totalmente integrado o maquinário com inteligência artificial, mas aí chega para o produtor aqueles dados, ele não sabe interpretar aquilo ali, ele não sabe olhar os dados e tomar decisões dentro da lavoura. Então, é um maquinário que ainda está muito acima ainda. E o mais interessante é que a gente vê que o Senar, né, ele está procurando também atualizar. Vamos abrir agora aquele centro ali em Ulha Negra, centro de formação profissional. Aquilo ali é bárbaro. Conversei com o Condorelli semana passada, ele falando para mim sobre a Ulha Negra vai ser praticamente uma faculdade, né? É o que vem depois do curso do Senar, né? Sim. Então, até vem a ser um requisito primário, ele falou, para que a pessoa possa adentrar em Ulha Negra, né? Que ele já tenha feito os cursos do Senar, né? Então, também é importante ter essa visão aí por parte do produtor. Eu acho, Igor, só te interrompendo, assim, a questão é uma ferramenta. Sim. Né? Então, a gente tem a agricultura de precisão, que já está aí estabelecida há muito tempo, os sensores, por exemplo, o desmatamento, que nós falamos há pouco, os satélites estão aí mostrando exatamente o produtor tira um capão de mato, o satélite passa ali e diz, olha, mas aquele capão de mato que estava aqui a semana passada não está mais, o que aconteceu? Né? Então, e cancela o financiamento dele depois lá ainda, né? Então é tudo isso, né? É tudo muito rigoroso e tudo tá, é o Big Brother do agro. Tá todo mundo sendo monitorado. A parte, entendo que os que acham que isso aí acaba sendo ruim, porque, né, a pessoa fica engessada, mas, de novo, se é ruim num aspecto, é uma oportunidade no outro. Oportunidade de crescimento. Professor, a gente tem visto o governo do estado investir bastante em irrigação. O secretário de Agricultura anterior ainda
Ele lançou o programa de irrigação, teve aqui no sindicato, falou do apoio do governo, e a gente tem visto que entra secretário e sai secretário, e todos eles trazem essa questão do apoio do governo do estado à irrigação. O produtor, ele enxerga esse apoio e tem correspondido a esse apoio ou não? Tem achado que é uma coisa supérflua, superficial, que é só mais uma despesa na propriedade, ou enxerga como uma oportunidade? Na sua visão, professor? Eu acho que assim, o que a gente tem visto em termos históricos, né? Estiagens, né? A gente pega ali o Rio Grande do Sul, tem um déficit hídrico, vamos dizer assim, de 50%. Eu gosto de falar 50% para ser bonzinho, tá? 50%. Sim. Um ano sim, um ano não. Mas o que eu falo isso para os alunos, inclusive sala de aula? Pessoal, qual é a manchete que vai estar em todos os portais em dezembro, janeiro e fevereiro? Que Bagé teve racionamento de água. 12 horas, 10 horas, todo ano tem isso. Uhum. Então, se sabe onde acontece, por que acontece, Sim, né? sim. Então, eu acho que o produtor, ele sempre tem a característica de ter esperança, né? Olha, vai acontecer. Mas eu acho assim que, historicamente, a gente tem visto que falta. Sim. Né? Como tu falou, eu acho que está tudo muito bonito em termos de... Ou está tudo muito redondinho em termos de projeto, em termos de como é que funciona. A gente sabe a questão de estocar água, né? De acumular água nas épocas onde tem excesso e para usar, né, onde tem falta. Mas tem alguma cerca que é difícil de passar e acaba não chegando. Né? Aí não vou entrar em questões políticas, mas a gente, dentro da técnica, a gente sabe que é possível, que é necessário, né? É um seguro, né? Que nem eu digo assim, o pessoal que trabalha com irrigação e lavoura, é um seguro, é o airbag que tu não quer ver abrir, mas tu sabe que está ali. Né? É isso aí. Professor, aqui, para nós meio que ir se dirigindo aqui para o final, 2 perguntas, bate e volta rapidinho. Vamos lá. Na sua opinião, qual é o maior erro do produtor gaúcho hoje? Voltamos à nossa primeira questão. Eu acho que é a gestão. Gestão no sentido de colocar no papel. Né? De novo, colocar no papel, número, tem que ter número. Né? Assim como o produtor sabe, se tu perguntar para um pecuarista quanto é que está o quilo do boi, ele sabe. Se tu perguntar para um lavoureiro quanto é que está o saco da soja, do arroz, ele sabe. Mas ele não sabe quanto, de modo geral, tá, pessoal? De modo geral, quanto que ele gastou de diesel aquele mês. Sim. Quanto que ele gastou de ração aquele mês. Quanto é que custou aquele quilo que ele recebe R$10 no quilo do boi, vamos dizer assim, vamos supor. Quanto é que custou para ele? Sim. Ele recebe 10, mas custou quanto? Custou 8 ou custou 12? Sim. Professor, quem é que vai se dar bem no agronegócio nos próximos 10 anos? É quem está com inteligência artificial? É quem vai mexer com o número? Quem conseguir trazer o filho para a propriedade? Qual é a ponta de lança para o progresso na propriedade? Dá para ser um pouco de cada? Fica bem em cima. Mas é assim, pessoal, de novo, a gente trabalha com uma atividade biológica. A gente produz produtos em ambiente aberto. Não somos uma indústria que a gente consegue assim fazer 3 turnos, né? Porque eu quero produzir mais, então eu vou botar a fábrica a produzir das meia-noite às 6 da manhã. É difícil. A gente colhe de madrugada porque no outro dia vai chover. Sim. A gente planta numa janela de plantio porque vai chover em seguida. Sim. Então é tudo assim, não é matemático. A gente usa não é preciso. A gente usa a matemática para fazer, como eu falei, a gestão, os números, para ver a capacidade, vamos dizer, financeira e de duração, vamos dizer, de uma propriedade rural, até quando ela vai daquele jeito. Mas a gente tem que entender que o nosso ambiente é um ambiente biológico, a gente depende de variáveis climáticas, e então tem que estar assim, antenado no que está acontecendo. Utilizar a inteligência artificial no que for necessário. Se for ela que vai dizer ou predizer o futuro da propriedade, em termos de números, vai fazer a previsão, dizendo se investir mais nisso vai dar certo, utilizar nisso. Mas a gente, de novo, aquele feeling do produtor, e inclusive a cultura. Porque a cultura, querendo ou não, é o que tem preservado, principalmente as áreas de pecuária aqui no estado. Sim. Porque senão, se fosse assim, o produtor tinha vendido tudo ou tinha arrendado para soja. Mas, de novo, é o que ele sabe fazer. Isso aí. Muito bem, então, esteve conosco aqui o professor Fernando Pfeiffer. Professor, então,
as últimas palavras aqui no Podcampo, o que o produtor precisava ter ouvido e que eu, como apresentador aqui, não tive a perícia de puxar para fora. A câmera é sua. Bom, primeiro, né, Igor, agradecer a oportunidade, dizer que, como representante de coordenação de curso da UBRA, né, a gente está de portas abertas para novas requisições, né, que sempre que precisar, a instituição está sempre de portas abertas. E dizer assim, que o produtor, eu acho que ele tem que se, cada vez mais, estava aqui na nossa mão, né, a informação. Está no celular, está nos podcasts, está nos portais. Né? A gente tem muita informação, a gente nunca teve tanta informação como em nenhuma era no mundo. Né? Só que, de novo, a nossa dificuldade é o que fazer com ela. E aí, obviamente, adaptar às nossas condições. Não é porque o produtor tem 10 hectares que ele não vai utilizar a tecnologia, e não é porque o produtor tem 10 mil hectares que ele vai não utilizar a tecnologia porque ele ganha em escala. Então, a tecnologia está ali, os números eles devem ser colocados, né, na mesa para o produtor via a viabilidade financeira do negócio. E, obviamente, né, estimular que essas informações cheguem a quem vem, né, a próxima geração, para manter essa atividade tão nobre em atividade, né, em constante crescimento. Muito bem, então, esteve conosco aqui nessa manhã, né, professor Fernando Pfeiffer. Lembrando sempre, professor, que nós só tivemos esse bate-papo aqui, ó, graças ao pessoal da Estara Pioneira, que é o nosso patrocinador. A UDI, Associação dos Arrozeiros de Camaquã, Copac, Codic, também é nossa patrocinadora. Pessoal da Geoplan, também patrocinador aqui do Podcampo, e Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, que cedeu aqui para nós o espaço e também patrocina essa edição do Podcampo. Então, foi um prazer ter estado com todos vocês aqui. Professor, quer se despedir? A hora é agora. Sim, Igor, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Um bom dia para todos. Muito bom, então. Essa aqui foi a edição do Podcampo. Foi uma satisfação ter estado com vocês. Logo mais, então, vai ter recortes. Não esqueça de curtir e seguir o canal do Podcampo, da Mídia Campo, lá no YouTube e também no Instagram, Igor Vieira, @MídiaCampo. Então, é isso aí. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi uma satisfação a gente ter tido essa oportunidade aí de participar dessa edição do Podcampo. Então, um abraço a todos, obrigado aí por assistir o nosso Podcampo até o final e até a próxima. Lembrando que a Expo Camaquã é de 11 a 17 de maio, já fica o convite aí, lembrando que também na Expo Camaquã vai ter a edição especial do Podcampo. Então, a gente se vê mais tarde.